São 75 anos de fé, de lutas, de vitórias, de choro e de sorriso desta comunidade. 75 anos de proclamação das boas notícias, não só aqui, mas também nos confins. E dentro da trajetória da IBP, o seu compromisso e responsabilidade com os confins, com a agenda missionária, tem sido também uma constante. Nós, então, precisamos manter essa gratidão em memória do passado. Gratidão a Deus por aqueles que não estão mais aqui conosco, mas daqueles que fizeram parte desta história. Gratidão que vem através das lembranças, das conversas. E pensando nisso, eu tentei lembrar de memórias desta igreja. E eu aprendi muitas delas, obviamente, com os irmãos da felicidade, escutando deles. Mas eu tenho algumas que são minhas. A primeira vez que eu ouvi falar da Igreja Batista em Perdizes, eu era um aluno de seminário. E o pastor Enéas Tonini lá nos contava sobre os seus feitos naquela época. Tem algumas fotos que vão ser colocadas para você ver nesse momento, e eu vou ler aqui 2 trechos de fala desses momentos históricos. Escreveu o pastor Enéas na sua autobiografia: no dia 27 de dezembro de 1946, eu fui empossado no pastorado de Perdizes. Logo em janeiro, comecei o meu trabalho no Colégio Batista. A igreja não passava de uma capela nas dependências do colégio. Em tempos de férias, ficavam apenas 3 famílias. Uma tradição que continua até hoje, irmãos, né? Não 3, mas a maioria, bendito seja Deus, viaja. O colégio estava super desorganizado, mas fomos trabalhando. E ele conclui: e Deus nos abençoou. Já não podíamos permanecer no colégio. Da pequena sala passamos ao salão nobre. A junta do colégio cedeu uma parte do terreno com frente para a rua João Ramalho e construímos o templo, inaugurado em 1954, quando São Paulo comemorava o seu 4º centenário. E aí você vê algumas fotos desta época, deste momento, lindas, você imaginar essa história e essa frase que muito me toca o coração: fomos trabalhando e o Senhor nos abençoou. A última memória foi minha. Alguns já ouviram esta história, mas aqueles que não ouviram, vale a pena. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, eu estava no Brasil, vim para dar aulas, passar 10 dias aqui, estando na Inglaterra, e alguém me trouxe para comer aqui no bairro. E quando passamos em frente da igreja em Perdizes, esse meu amigo anfitrião disse: você conhece a igreja? Eu falei: não. Ele falou: é aqui. Ó. Eu falei: para o carro. E ele parou o carro, eu desci, era uma noite, há uns 6 anos atrás, e eu pedi para o porteiro: o senhor poderia abrir a igreja? Eu só queria olhar o templo e sair. Ele falou: ok. Ele abriu o templo, e eu vim aqui no meio, e falei: obrigado, Senhor, porque eu conheci essa parcela do corpo de Cristo que eu ouvi no meu seminário. Abençoe esse povo, Senhor. Virei as costas e fui embora. Mal sabia eu o que Deus ia fazer. Não tinha noção alguma. Memórias, passado, lembranças têm que trazer para a gente gratidão. Gratidão por aquilo que Deus fez, mas também expectativas para o futuro. O que o Senhor irá fazer, para onde o Senhor irá nos levar. E se você consultar a sua memória, você tem, com certeza, em sua memória, muitos lugares que o Senhor tem nos levado. Esses últimos 2 anos de luta com a nossa reforma, de conquista do nosso alvará, bendito seja Deus por isso, pelo trabalho dos irmãos, como aqui o irmão Verde disse, sim, pelo apoio. O Senhor tem feito uma história, firmado uma história através de um corpo, de uma parcela do seu corpo que se reúne aqui neste lugar.
Lembramos e temos gratidão pelo passado, temos expectativas pelo futuro. Expectativas, hoje a minha oração ali foi: Senhor, que nessa igreja não fique nenhuma cadeira vazia. Esta é a minha oração. Expectativas para aquilo que o Senhor há de nos surpreender, há de nos dar coragem, força para continuar toda boa obra. Mas não é só de passado e de gratidão e de futuro com as suas expectativas que devemos viver. A nossa atenção maior deve estar no presente, pois o presente é a nossa hora. O presente onde somos chamados para exercer a nossa parte, a minha parte e a sua parte. E assim, crescermos como os discípulos. Porque crescemos à medida que servimos. Não crescemos sem o servir. Não crescemos sem a unidade no corpo de Cristo. Não crescemos no perfil de carreira solo da fé. Sim, eu desenvolvo a minha fé nos dramas e abismos e experiências que Deus permite eu enfrentar. Mas como igreja de Cristo, crescemos à medida que caminhamos e caminhamos juntos. E esta é a nossa vocação, um bando de gente que anda juntos. Hoje, nos dias que o Senhor nos conceder, eu quero te encorajar a exercer os seus dons, a expandir o seu serviço, pois, irmãos, mesmo após 75 anos, grande ainda é a obra, grande ainda é a responsabilidade, grande ainda são as possibilidades de crescermos, como diz, como servos. E crescendo como servos, estaremos executando aquilo que o Senhor Jesus tem e quer para todos nós. Um povo que se torne maduro, uma geração que cumpra a sua missão, uma geração construiu, edificou, colocou a pedra fundamental, outra geração construiu em cima daquele alicerce, outra geração vai regando com água e assim a semente vai crescendo, outra geração vai curtir, vai desfrutar da sombra. Outra geração vai continuar abrindo outras picadas, porque também não significa os nossos 75 anos um desejo de simplesmente trazer conforto para nós. Pelo contrário, o conforto é só na nossa espiritualidade, na nossa adoração, naquilo que recebemos como suprimento de Deus, mas carregamos com Ele um desconforto que é a nossa preocupação com tantos que estão lá fora, sem conhecer as boas notícias. Portanto, grande é a obra. Grande ainda são os feitos que podemos produzir com o Senhor. E pensando nele, nesse presente, eu quero te encorajar neste mês a encarnar, a refletir sobre as palavras do apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos. Somente memorize na sua mente, Romanos 12, este é o texto, este é o capítulo que eu gostaria que você internalizasse neste mês, mas respondesse a ele, não somente lesse, mas respondesse ele. E eu vou fazer algumas ênfases. No individual, se alguém dessa comunidade tem o dom de profetizar, de ser voz de Deus, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que o seja generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Em outras palavras, dando continuidade, perceba os dons que o Senhor tem colocado na sua vida e coloque-os em ação. Mas há também um coletivo, como disse, somos parte do corpo. E nesse coletivo, que o amor seja sempre sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se fraternalmente uns aos outros, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio. Paulo nos exorta, alegrem-se na esperança, que não falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, pois diante do sagrado não dá para ficar congelado. Alegre-se na esperança, pacientes nas tribulações, nas que são do hoje e nas que virão no futuro. Perseveremos na oração. Compartilhem com o que vocês possuem com os santos nas suas necessidades. Sejamos uma igreja hospitaleira.
Abençoem os que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem, e que o orgulho não habite em nós. Não retribua ninguém mal por mal, mas façamos o que é correto aos olhos de todos, o possível, para termos paz para com todos, lembrando que justiça é departamento de Deus, e não meu, e não seu. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, e fazendo isso, nós amontoaremos brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Igreja Batista em Perdiz e irmãos de outras denominações, pastores, gratos pelo passado, com expectativas para o futuro e muito serviço no presente, pois o presente é a nossa hora, guarde esta palavra em sua mente. A nossa contribuição no presente, a nossa responsabilidade, juntos vencendo o mal com o bem. Prossigamos a nossa jornada, proclamando cura, proclamando conserto, proclamando restauração, proclamando renovação, através do renovar diário do Espírito Santo. Que assim seja hoje e nos próximos anos, até a volta de Cristo. Amém e amém. Vamos colocar em pé e nós vamos orar, e eu quero te encorajar a dar a mão para o irmão que está ao seu lado. Senhor Jesus, sim, até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor certamente continuará conosco, pois não temos condições de continuar sem a Tua presença. Mas com o Senhor saltaremos outras muralhas. Com o Senhor veremos ainda mais da Tua doce presença. Com o Senhor podemos ser renovados a cada dia, vencendo não só os ataques do mal, mas vencendo a nossa própria carnalidade. Portanto, Senhor Jesus, num gesto de profunda gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez no passado, com fé e expectativas para o que o Senhor vai fazer no futuro, nós te pedimos, ajuda-nos a viver o presente de acordo com a Tua santa vontade. Que cada vida que aqui está possa, no presente, entender que o Senhor chama a todos para servir. Cada um na capacitação, cada um de acordo com o seu propósito, mas que o Senhor chama todos para servir. E que o Senhor coloque impresso no coração de cada um aquilo que o Senhor quer que seja feito, desenvolvido, para que isso reverbere na continuidade da sua igreja, não só aqui, mas pelos confins, até a sua volta. Nós te agradecemos, Senhor, e renovamos o nosso eis-me aqui. Faça a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos.